Um famoso bispo brasileiro, Dom Helder Câmara, alertava: de nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo se não identificarmos o Cristo na criatura humana, a ser arrancada do subdesenvolvimento. No Nordeste, Cristo se chama Zé Antônio Severino. Dom Helder Câmara estava defendendo o quê? Então é interessante, né? É interessante essa frase que ele coloca aqui para a gente e chama a nossa atenção para alguns detalhes, né? De nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo se não identificarmos o Cristo na criatura humana a ser arrancada do subdesenvolvimento. Então não basta simplesmente orar, aquelas belas imagens e tudo mais, se a gente realmente não agir para tirar aquelas pessoas que estão no subdesenvolvimento, auxiliar efetivamente as pessoas, ok? É a ideia da caridade, né? E agir para auxiliar o outro, é a caridade efetivamente. Então é isso que ele está chamando a atenção disso, né? É essa a ideia. Então vamos lá. Dom Helder Câmara estava defendendo o quê? A substituição de uma religiosidade passiva por uma religiosidade ativa. Olha, Teor, realmente. Substituição, olha só, ele coloca aqui, ó, de nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo. Então ele está colocando aqui, quando ele fala de nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo, é porque ele já está, de certa forma, criticando alguns que ficam simplesmente assim, nesta forma passiva de religiosidade, ok? Venerando as belas imagens, quando, na verdade, a gente tem que trocar essa postura por uma postura mais ativa. Nós temos, então, que identificar o Cristo na criatura humana a ser arrancada do subdesenvolvimento. Essa é a caridade, né? No Nordeste, Cristo se chama Zé, Antônio, Severino. É ver Cristo em cada uma dessas pessoas que precisam de ajuda, né? E aí se tornar realmente um religioso ativo. Tem a ver, então, concorda comigo, que a gente consegue enxergar a substituição de uma postura de simplesmente passiva, de venerar imagens, passar a agir para o bem comum, beleza? Ah, sim, aí uma religiosidade ativa. Tem a ver? Tem. Vou deixar um asterisco aqui para a gente não cair em pegadinha. Olha a próxima, alternativa B de bola. A necessidade de os praticantes da religião católica se dedicarem mais à política. Não, o fato de ser ativo, de ajudar as pessoas, não significa ser político. Concorda comigo? Não é esta a ideia. Então aqui extrapola as informações do texto. Fora. A troca da ação política pela ação religiosa. Veja, ação política, então a pessoa cultuar belas imagens de Cristo e não agir, isso significa que é uma ação política? Não tem nada a ver. Fora. Beleza? Ok. O abandono da religião por uma atividade... abandonar a religião? Não. A palavra abandonar a religião não cabe. O abandono da religião? Não. Né? Fora. Não é para abandonar a religião, mas é substituir uma postura por outra. É esta a ideia. Letra E. A mudança de foco da atividade religiosa. Tem a ver. Dirigindo-o principalmente para o valor de Cristo. Então, vamos voltar. É interessante isso daqui, né? Então, voltar-se para o valor de Cristo. Voltando-se para o valor de Cristo. Olha, a mudança de foco da atividade religiosa, ok? Que a gente tinha entendido antes. Uma religiosidade passiva e passou para uma religiosidade ativa, ok? Então, a mudança de foco na atividade religiosa, dirigindo esse foco principalmente para o valor de Cristo. Então vamos analisar aqui. De nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo, então aqui aquela religiosidade passiva, se não identificarmos o Cristo na criatura humana a ser arrancada do subdesenvolvimento. No Nordeste, Cristo se chama Zé Antônio Severino. E aí, vamos observar, dirigindo-o principalmente para o valor de Cristo. Aqui no texto, a gente tem essas duas possibilidades aqui. Porque se eu entendo que o valor de Cristo efetivamente é agir,
Concorda comigo? Se eu entender isso, que o valor de Cristo é realmente agir, olha só, eu vou direcionar, vou mudar essa minha postura da minha atividade religiosa. Eu vou direcionar principalmente para o valor de Cristo. Concorda comigo? Se eu entendo que o valor de Cristo é realmente aquele que ele age, né? Beleza. Aí, aqui no texto, então a gente tem duas possibilidades. Fica bem clara a ideia dessa substituição de uma religiosidade passiva para uma religiosidade ativa. Entendo? Ok, beleza? E agora, olha só, de nada adiantará venerarmos belas imagens de Cristo. Então, a gente tem aqui essa postura na imagem de Cristo. Se não identificarmos o Cristo na criatura humana. Aí vem o dado principal, essa ideia, dirigindo esse foco da atividade religiosa, principalmente para o valor de Cristo, isso na realidade já ocorre. Dirigir esse foco da atividade religiosa principalmente para o valor de Cristo. Isso já ocorre. Só que aqui nessa informação, eu não tenho essa ideia, né, desse valor de Cristo, de uma postura ativa, esse direcionamento ser uma postura nossa ativa. Porque se você for ver bem, a pessoa que está lá cultuando a imagem de Cristo, ele está direcionando para o valor de Cristo. Concorda comigo? Então, eu entendo também, não, Terror, mas espera aí, eu tinha visualizado aqui o valor de Cristo como aquele que age. Cristo sempre agiu, né? Então, ele está com esse valor de Cristo como Cristo agente. Ok. Só que o texto, ele coloca, de nada adianta valorizar as imagens de Cristo, talvez o valor esteja aqui, correto? Se não identificarmos o Cristo na criatura humana. Então, a pegada da questão, a interpretação, ela se vira aqui. É ver Cristo na criatura humana, como no Nordeste se chama Zé, Antônio, Severino, entendeu? Ô Terror, eu sei, tudo bem, você falou isso daí, para mim alternativas A e E estão corretas, eu concordo com você. A alternativa E, eu vejo que ela pode estar correta sim, se eu entender o valor de Cristo como aquele que age. Concorda comigo? Aí você tem duas alternativas. Uma mostra justamente essa substituição de uma atividade passiva pela ativa, né? Então agora, identificando o Cristo na criatura humana e aí passando para uma religiosidade ativa. Tenho dados do texto para me confirmar isso. E a alternativa é a mudança de foco da atividade religiosa, dirigindo esse foco principalmente para o valor de Cristo. Aí, neste caso, o que você vai observar? Não há aqui essa transposição, identificando Cristo na criatura humana. Se houvesse qualquer complemento aqui, mostrando que o valor de Cristo é aquele que age, aí a gente realmente não teria outra interpretação. A gente também teria a alternativa E como correta. Então, a alternativa mais correta está na alternativa A. É ela a mais correta, porque justamente fala a identificação do Cristo na criatura humana, essa mudança de postura. Antes era pela imagem, que era uma religiosidade passiva, agora é uma religiosidade ativa. Eu posso ter outra interpretação aqui, concorda comigo? Eu entendo, principalmente para todos nós, né, que somos religiosos e tal, a gente entender, poxa, o valor de Cristo é a ação. Não é simplesmente ficar com belas imagens e tal, é a ação. Mas, veja bem, um outro detalhe também pelo qual a gente pode também observar. A mudança de foco da atividade religiosa, dirigindo principalmente para o valor de Cristo. Olha só a outra interpretação. Olha só, mas a atividade religiosa, ela é voltada para o valor de Cristo. Ela já é voltada para o valor de Cristo. Só que muita gente acaba tendo uma postura de imagem e tem uma conduta passiva. Outros têm uma conduta ativa. Concorda comigo? Então, por esse caminho aqui, na alternativa E, eu não consigo visualizar essa mudança de postura pedida no texto. Concorda comigo? Por isso, a banca deixa a alternativa A e a gente consegue eliminar a alternativa E. Beleza? Interpretação da banca FGV é desse jeito, não tem jeito, tá? Você ficou entre essas duas alternativas e aí tem que encontrar elementos para achar a correta. Concordou comigo então aqui?
que a gente tem uma mudança de postura necessária, e esta está aqui, ó. É esta mudança de postura. Tudo bem? É isso que ele estava defendendo. Porque o foco da atividade religiosa já é o valor de Cristo. E aí a gente pode até interpretar, não, porque o valor de Cristo justamente está na atividade, na ação do bem do outro, aquela coisa toda. Mas isso a religiosidade já prega. Não há uma mudança de postura. Correto?